Então, pessoal, vamos começar agora o estudo dos crimes contra a família, tá? Vamos compartilhar aqui com vocês o Código Penal e peço para que vocês também o façam aí. Vamos abrir o Código Penal de vocês aí. Agora a gente vai se situar aonde? Aqui, ó, título 7 do Código Penal. Um cafezinho eu fiz mesmo, tá vendo? Falei que era um intervalo para o cafezinho. Dos crimes contra a família, capítulo 1 dos crimes contra o casamento. Muito bom. Olha o primeiro crime aí, importante, anotem: bigamia, famoso crime de bigamia. Tem gente preocupada agora aí, na sala de aula. Será que tem? Será que tem? O crime é contrair alguém contrair, sendo casado, novo casamento. Redação em português aí, a frase aí invertida do usual, né? Contrair alguém, sendo casado, novo casamento. Reclusão de 2 a 6 anos. Olha só, como funciona esse crime aqui? É crime, gente, ter mais de uma namorada? Não, não é não, né? Morar com uma e ser casado com outra? Também não, não é crime. Cuidado, porque depois chega falando em casa que é crime. Adultério é crime, gente? Não, de forma alguma, né? No Brasil, não. Nos crimes do Oriente Médio, pode ser. No crime do Oriente Médio, alguns, quando a mulher pratica adultério, é crime, né? Vocês verem, não são as coisas. No Brasil, crime é... O que é uma pessoa bígamo? Você é um bígamo, né? Não é aquele cara galinha, sem vergonha, mulher vagabunda, não. Bigamia é quando você tem mais de um relacionamento, mas não é qualquer tipo de relacionamento. Não é quando você tem 2, 3, 4 namoradas, uma amante fixa, uma amante variável e uma esposa ou marido. É quando você adquire no papel, de forma documental. O crime de bigamia é quando a pessoa adquire 2 casamentos no papel. Aí tem gente que fala assim: professor, um já está difícil, imagina 2. Vocês verem, tem gente para todo tipo do mundo, né? No Brasil é crime de bigamia quando você, sendo casado, adquire um novo casamento, tá? Beleza, gente? Agora, quando nós estudamos o crime de aborto, período passado, eu estudei com vocês uma matéria chamada, quero que vocês anotem aí, exceção pluralista à teoria monista. Estão lembrados disso, gente? Quem tem o caderno do ano passado aí, vai achar explicações que nós fizemos sobre a exceção pluralista à teoria monista. O que nós falávamos naquele dia? Estudamos que o aborto, né, a polícia chegava na cena do crime do aborto e a pessoa que deixava praticar aborto cometia um crime. A pessoa que praticava nela o aborto, o médico, o enfermeiro, o açougueiro, praticava um outro crime diferente. Isso é uma exceção à teoria monista, que a teoria monista, como nós sabemos, prevê o quê? Uma conduta, um crime. Quando há uma exceção, são esses crimes em que uma conduta gera 2 crimes diferentes para cada autor e partícipe. Aqui nós temos isso também, mais um exemplo de exceção pluralista à teoria monista. Por quê? Aqui nós temos, olha, o parágrafo primeiro traz mais uma conduta para outra pessoa. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, pena de 1 a 3 anos. Então tá, então vamos entender. Estão lá todo mundo no cartório, os 2 pombinhos estão lá, se amando, trocando juras de amor, né? Assinaram, casaram, os 2 se casaram. Aí chega a mulher com 3 meninos pendurados debaixo do braço: seu cachorro safado, sem vergonha, vagabundo, me deixou em casa, nós somos casados, sem vergonha, casando com outra. E a mulher, que estava casando com ele,
dá aquela risada da bruxa, agora ele é meu. Só que não, agora é nesse, agora é das duas, né? Essa mulher que dá essa risada, o que ela faz? Ela comete o crime parágrafo primeiro, porque ela sabia que o cara era casado e mesmo assim casou. Então nós temos aqui dois crimes diferentes. Um para o cara, nesse meu exemplo hipotético, esse meu exemplo para esse cara que sabia, não, esse cara que era casado, casou de novo, comete o crime mais grave, 235. Casado e casa de novo. A noiva dele, a nova esposa, sabendo disso, quis casar a si mesmo, quis mudar de vida, achou o cara um bom partido. Foda-se, eu vou casar com ele, vou fazer o pé de meia aqui. Casou com ele, sabendo disso. Comete crime? Sim. Não do Caput, porque o Caput não está punindo, gente, o bígamo. Não pune aquele que casado casou de novo. Mas também não seria injusto se a outra pessoa não fosse punida também? Então ela é punida com um crime mais brando. A pena dela é reclusão de 1 a 3 anos, ok? Beleza, então vocês já sabem já o crime de bigamia, lembrando da exceção pluralista teoria monista, assim como era no aborto, assim como era a corrupção passiva e corrupção ativa, né? Que vamos ver nesse período ainda. Muito bom. Próximo crime, artigo 236. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Agora a pessoa vai... Estamos lembrando, estamos no capítulo do casamento, ó. Crime contra o casamento. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente. Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Vamos entender isso aqui. Ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Vamos entender isso aqui. Vamos abrir aqui agora, peço que vocês abram, o Código Civil. O Código Civil. Olha aqui. O Código Civil. Lá no artigo 1521, trata dos impedimentos para o casamento. Tá certo? Não podem casar. Olha aqui, não podem casar. Os filhos com os pais, tá vendo? Os afins em linha reta, irmão com irmão, né? O adotante com quem foi cônjuge do adotado, os irmãos unilaterais e bilaterais, demais colaterais, até terceiro grau, inclusive, olha aqui, até terceiro grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante. As pessoas já casadas não podem casar, tá vendo? Inclusive, se casar é crime de bigamia, você sabe disso. Acabaram de aprender. O cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio, isso é pessoa, isso por questão de moralidade. Você não pode casar com quem matou o seu cônjuge, né? Ok. Então, o crime que nós estamos vendo aqui agora, do artigo 236, é quando alguém, olha aqui, oculta esse impedimento. A segunda parte, ou ocultando-lhe impedimento. Ocultando-lhe impedimento. Você esconde isso dele, você casa com ele, com seu cônjuge, sem contar para ele esses impedimentos, tá, que existiam. E por que está escrito aqui na parte final que não seja o casamento anterior? Ora, porque se o impedimento fosse um casamento anterior, aí já não seria esse crime, seria o crime de bigamia. Né? Simples assim, por isso. Nem precisava ter colocado, na verdade, né? Foi mais claro. Houve aqui que ele quis ser mais claro. Né? Você oculta dele um impedimento. Nós acabamos de ver aqui no Código Civil quais são os impedimentos. E um deles é ser casado. Mas ser casado é um impedimento que gera um crime próprio, tá certo? Que é a bigamia. A primeira parte do artigo 236 fala induzindo em erro essencial o outro contraente. Você engana a pessoa. Você não oculta, não. Você engana a pessoa. Tá? Você engana a pessoa para ela não saber. Para ela, então, se induz ela em erro. Faz ela acreditar na realidade que não existe. Por isso que ela casou com você. Se ela soubesse
desse erro essencial, né? Ele não tinha casado com você. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, né? Você fez uma cirurgia de mudança de sexo e não contou para a pessoa. Namorou, namorou. Hoje em dia é muito difícil, né, gente? Hoje em dia, quando casa, as pessoas já fizeram de tudo nessa vida juntos, né? Já fizeram, tiveram uma intimidade toda já, não precisa nem de namorar, né? Hoje já encontra já para transar, ou já quebra já pelo WhatsApp. Mas antigamente, quando foi feito o Código Penal, acontecia muito de as pessoas não terem relação sexual até o dia do casamento, né? Ficava aquela coisa esperando, né? A pessoa ficava até sonhando como que ia ser, o homem até babava, meu Deus, como que eu vou casar até que enfim. Na década de 40, era assim. Então chegava lá na hora, opa, achava que era mulher, tem um negócio esquisito aqui meio na perna. Ou então o contrário. Isso aí também é crime, né? Induzir em erro é essencial. O outro lado, tá certo? 237, contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que ele causa na verdade absoluta. Aqui, gente, é o outro lado da moeda, né? Existe o artigo 236. Você contrai um casamento, né? Ocultando um impedimento da outra parte. No 237, você sabe desse impedimento e casa a si mesmo. Olha aqui. Você sabe desse impedimento e casa a si mesmo. A pessoa que aceitou casar com um impedimento desse, por exemplo, a mulher que casou com o assassino do seu marido, responde por esse crime aqui. É 10 meses a 1 ano. Né? Porque ela sabe que ele matou o marido dela. Né? Ok, casou com o irmão, casou com o tio. Beleza? Então tá bom. E o último crime aqui contra... Nossa, desculpa. O último crime contra o casamento é a simulação de casamento. Simular casamento mediante engano de outra pessoa. Detenção de 1 a 3 anos. Aí é o filme, né? Se casar, como que é? Se beber não casa, né? Aquele filme americano bem engraçado, né? Os caras não bebem, os caras bebem, acordam, estão todos casados. Né? Aqui você simula casamento mediante engano de outra pessoa. A pessoa achou que estava casada, foi tudo simulado. Ninguém ali tinha competência para celebrar aquele casamento. E adultério. Adultério está aqui, gente. Artigo 240. Olha o frio na barriga da galera aí. Não, gente. O frio foi revogado em 2005. Custou demais ser revogado, né? Década de 40, o Código Penal foi feito, adultério era crime. E será que homem era condenado, gente, por adultério? Será que era? Será que no Brasil vocês já viram falar? Será? Tem minhas dúvidas. Mulher, ultimamente também não. Muito embora tenha sido só 2005 revogado, você deve ter casos na jurisprudência na década de 40, 50, 60, de crime de adultério, década de 70, e com a mulher ainda, né? Sendo autora. Sociedade machista, né? Mas, enfim, foi revogado e por razão, né? O Código Penal não deve interferir nisso, né? Adultério, a pessoa faz o que quiser na vida. Por que para cima, então, os outros crimes são punidos? Porque os outros crimes envolvem coisas sérias em relação aos bens, ao patrimônio, à fé pública, né? Os crimes aqui para cima, todos, geram prejuízo para os herdeiros, né? Os bens dos menores, herança, propriedade, tudo aqui está envolvido. Até porque o casamento é um contrato, né? Aqui no Código Civil, é um contrato. No Código Civil fala não podem casar. Aqui fala não devem casar. Aqui não podem. Vocês já estudaram já essa matéria? Não, né? Direito de família, nesse período no próximo vocês estudam. Não podem casar e não devem casar. Qual a diferença? Não podem casar e não podem de forma alguma. Não devem casar são aqueles que não devem casar até que tal coisa seja feita. Aqui, o viúvo ou viúva enquanto não fizer inventário, etc e tal.
É um contrato que gera obrigações para os filhos, para terceiros, para a sociedade. Né? Muita coisa envolvida. Olha aqui, olha o tanto de coisa para celebrar um casamento. Olha aqui, tudo aqui casamento, ó. Tudo aqui casamento. Olha o TZ. Aí. É anulável o casamento. É nulo o casamento. Por infringência de impedimento. A gente já viu ali em cima já. Aquelas causas ali que causam invalidade, a gente viu tudo ali em cima já. São nulos. Os casamentos ocorridos com impedimento são nulos. Nós vimos ali em cima agora. Não tem efeito nenhum. Já os casamentos ocorridos com aquelas causas suspensivas que não devem casar são anuláveis. Diferente, né? Você já deve saber que nulo é diferente de anulável. Nulo é nulo de per si. É nulo desde sempre. É nulo por si só. Não precisa nem de ação para provar. Já é nulo. Né? Agora, já o que é anulável precisa de provocação. A parte tem que entrar com ação para anular dentro de um prazo. Então, é anulável o casamento das hipóteses tais, estão aqui, tá vendo? Bacana. Então, sim, quero falar com você da importância do casamento. O Código Civil fala mais, ó, olha o tanto de coisa do casamento, gente, olha aqui. Olha aqui. Mais ainda, ó, eficácia do casamento, 200 artigos sobre o casamento. Você acha que é brincadeira, né? Olha aqui. Pensa, tem que pensar mesmo em casar. Olha aqui o tanto de artigo. Então, por isso que o Código Penal vai proteger esse casamento, essa instituição, criando crimes, né? Mas assim, não é protegendo o casamento contra o adultério, que o amor, Deus uniu, tal. Não, não é por isso. Tem que punir nessas questões que vão gerar reflexos patrimoniais, reflexos na herança, reflexos nos contratos assumidos, né? Ok? Então, adultério não é mais crime. Capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação. Agora já não é mais crimes contra a família. Desculpa, é crime contra a família, não é mais crimes contra o casamento, agora é crimes contra o estado de filiação. O primeiro deles, promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente. Né? Você só vai registrar no cartório civil alguém que tenha nascido vivo, né? Você sai do hospital com recém-nascido, o hospital te dá um papel amarelo, né? Com a prova de nascimento vivo, né? Você leva esse papel no cartório e o cartório vai fazer um registro de alguém que nasceu vivo, tá certo? Isso. Quando você vai, então, e faz a inscrição do nascimento que não ocorreu, você comete o crime de 2 a 6 anos. Ok? Agora, artigo 242, um crime muito famoso. Escrevam aí, nas anotações de vocês, que esse crime aqui é o chamado crime adoção à brasileira. É o crime chamado adoção à brasileira. Parto suposto, supressão ou alteração do direito inerente ao estado civil recém-nascido. Dar parto alheio como próprio. Ponto e vírgula. Outra conduta agora. Registrar como seu filho de outrem. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Gente, novela, há pouco tempo, assim, uns 15 anos, teve aquele caso Pedrinho, né? Que o menino passou a vida inteira sem criar uma família, como sendo pai e mãe, depois descobriu que, na verdade, a mulher estava lá no hospital, pegou o menino, sumiu com o menino que tinha nascido, né? E criou como se fosse dela, daquela família. E a mãe ficou a ver navios. E foi lá e registrou como seu filho de outra. Dar parto alheio como próprio. Né? Você coloca uma mulher para parir para você, você não pode ter filho, paga uma mulher, uma pobre, paga dinheiro para ela vai parir na barriga dela. Quando nasce, você vai e fala que é seu filho. Atenção, gente, atenção. A mulher pode servir de barriga de aluguel sem ser crime, né? Mas aí está colocando na barriga dela um ovo fecundado,
né? Um óvulo seu, com transfusão tal, você pegou, levou no laboratório, implantou na barriga da mulher, que é ok, isso aí não tem problema. O crime aqui é aquele crime, gente. O menino nasceu, a mulher nasceu, você foi lá, tomou, registrou como fosse seu, fingindo que o parto da mulher era o seu. Chegou no hospital com um papelzinho amarelo e falou que era seu, tá certo? Registrar filho dos outros como se fosse seu. Esse aqui é o chamado adoção à brasileira. Para adotar filho hoje no Brasil, nós temos a lei da adoção, né? Temos que seguir todo o protocolo da adoção. Não sei se vocês têm uma noção. Tem uma fila de espera, você entra na fila de espera. A assistência social do fórum vai fazer uma análise, um estudo com você, ver se você é capaz de criar filhos, né? Aí vai ter o período de visita, você vai visitar tantas vezes no abrigo a criança, começar a ter aquela intimidade, leva um presentinho para o menino, leva um abraço, leva um biscoitinho, leva um carrinho, começa a gostar, criar afeto. Aí depois tem a fase já de adaptação, o menino começa a ir para sua casa, começa a passear na sua casa. Tem todo um processo, e isso o assistente social vai fazendo um relatório, acompanhando, ouvindo o menino, se ele quer ir, se os pais têm condição psicológica de adotar, tá certo? Tem todo um processo. Infelizmente, a crítica é que isso demora muito, porque a criança está ficando velha, né? A criança vai lá 2 anos no processo desse, então, no final, não vai ser adotado mais, a mãe desiste, o pai desiste, ou fala que não é apto, acontece um monte de coisa, ficou velho, depois já ninguém mais quer adotar, um monte de problema. Mas tem que ser feito de acordo com a lei da adoção. E se você não faz de acordo com a lei da adoção, adota alguém na tora, vai lá e pega, o que acontece? Adoção à brasileira, tá? Registrar como seu filho de outra. É muito, e acontece muito, gente, acontece muito. Vai em comunidade pobre, chega lá, a mulher tem um monte de filho, ela tá procurando alguém para doar. Ela te doa, te dá, te entrega, você vai lá no cartório e fala que é seu, registra e pronto. Acontece muito, né? Chamado de adoção à brasileira, quando não se segue o procedimento previsto na lei da adoção. Beleza? Matéria que vocês vão estudar no direito civil. Se não for nesse período, no próximo, né? Aqui nós temos uma adoção brasileira privilegiada, né? Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida pobreza, a pena é mais baixa, de 1 a 2 anos. Eu acabei de falar um exemplo aqui. Em comunidade pobre acontece isso muito. A mulher tem muito filho, vai lá e dá para alguém um filho. Então, o legislador, sabendo que isso é uma realidade, com dó dessa mulher também, que doou o filho, não é o certo, mas também tem que entender o lado dela também um pouquinho. O que seria entender um pouquinho? Reduziu a pena dela. Essa mulher que deu por causa da pobreza, a pena dela não vai ser 2 a 6 anos, vai ser de 1 a 2. Ao invés de 2 a 6, 1 a 2. Beleza, gente? Sonegação do estado de filiação. Deixar em asilo dispostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar o direito inerente ao estado civil. Reclusão de 1 a 5 anos. Aí você vai lá e abandona o menino na porta de uma creche, abandona o menino. Aí o menino vai crescer sem saber quem que era o pai e a mãe dele, a filiação dele vai estar ocultada. Próprio a lei, porque você pode estar fazendo isso para alguém, né? Pena também de 1 a 5 anos. Beleza, gente? Muito bom. Então já estamos estudando os crimes contra a família, vimos o capítulo 1 dos crimes contra o casamento, capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação, né? E na próxima aula vamos ver os crimes contra a assistência familiar e prosseguir nos crimes contra a família, terminar e já começar o próximo título dos crimes contra a incolumidade pública. Tá bom, gente? Vamos interromper aqui esse compartilhamento e terminar essa aula também. Tá bom, gente? Obrigado. Bom descanso.